Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike no canal, comentar, se inscrever, aproveitar que é de graça, dar uma força aí, fazer com que a gente chegue nos 1000 inscritos, quem sabe, né? Agradecer a galera que participa aí, Éder, Macário, Felipe, Thaís, Hugo, a Jennifer, né, que eu esqueci outro dia, a Shirley Morgan, putz, sempre tem gente para lembrar aí, o Neto, a Daisy, porra, eu andei agradecendo a galera, acabei esquecendo. Tem um monte de gente aí. E hoje eu recomendo da série Shockumentary. O que é um Shockumentary? Como eu tinha explicado antes, é um documentário com a ideia de chocar. 90% desses documentários vão ter imagens reais, vão retratar a vida como ela é. E hoje eu estou falando do Banned from TV. Banned from TV. Esse aqui é de 1998. Tem dois, tá? Banned from TV 1 e 2. Acho que tem 1, 2 e 3. Eu acho que eu tenho os três. Ou os dois eu sei que eu tenho. Que é um documentário de choque. Então são só imagens reais, tá? Ele é de 1998. Ele é do mesmo produtor do Girls Gone Wild, aquele que tinha na E! Entertainment, que as mulheres mostram. Aliás, aqui nesse documentário tem essa sequência assim que mostra. Ele, apesar de ser curtinho, ele foi um que, depois do Faces da Morte, do Traços da Morte, ele foi o que foi lançado comercialmente e fez bastante sucesso. Ele vai ter imagens de... não tem narrativa, tá? Diferente do Faces da Morte e do Traços da Morte, ele não vai ter nenhuma inserção. Então, na verdade, ele é o que está na moda agora de falar, o mixtape. O que é o mixtape? Você juntar uma série de imagens que ficaram famosas por serem chocantes e deixar rolando com o áudio original. Não tem uma narrativa, não tem, mas ele é muito forte assim. Então ele vai ter situações de violência e aí ele meio que segue algumas sequências. Então, sequências, ele começa com violências de agressões em assaltos, né? Então tem um monte de coisa que você já viu por aí que ficou famosa. Aí ele vai escalando. Ele vai ter essa parte do Girls Gone Wild, né? Que são o Mardi Gras, o Spring Break deles lá americanos, e a mulherada dançando nua. Então a ideia de chocar, de gente sendo presa, né? Então por expressão de nudez e tudo mais, né? E aí o negócio começa a ficar pesado. Começa uma sequência de assassinatos, então você vai ter coisa do mundo todo. Tem um carro-bomba, um carro que está com uma bomba na Colômbia, e os caras vão olhar de perto, o carro explode. Tem o ataque do Supremo Tribunal na Colômbia, né? Tem imagem de gente sendo abatida por sniper, tem imagem de suicídio, assim, várias imagens muito fortes. E assim, aqui mostra tudo. Não vai ter alívio, não vai ter imagem, assim. Então você vai ter uma série de sequências. Tem algumas que são muito loucas, assim. Tem coisas do Evil Live TV, né? Esse cara aqui que ele fez esse documentário, ele é da Real TV Productions, né? Que ele queria pegar nessa linha. Só que o que aconteceu? Ele acabou sendo processado pelo Faces da Morte. Ele teve que pagar uma indenização de 3,6 milhões de dólares por Faces da Morte, por roubar explicitamente a ideia de Faces da Morte. Eu particularmente eu não entendo muito isso. E aí, por que chama a atenção esse daqui? Vocês já viram o clipe A Minha Alma, do Rapa? Que ele conta a história
para quem não conhece, no clipe A Minha Alma, é um grupo de rapazes que desce pra... Ele fala no começo, ô gigante, a gente vai... Pra onde a gente vai? A gente vai pra praia? E aí ele fala, pra praia é descer o morro e ir lá embaixo. E é um rapaz que ele é confundido, né? Ele é um rapaz preto, e tem uma crítica aí, em que o cara vai pagar um frango assado, o dinheiro cai no chão e o menino pega o dinheiro para devolver pro cara. E os caras acham que ele tá roubando, já vem, bate no menino tal, e leva o rapaz para de trás de uma Kombi, e o policial vai lá e atira no menino assim, e executa o menino com 2 tiros, né? E a galera desce o morro e tal. Essa história do clipe, ela é verídica. E o que é mais assustador? O caso original dela tem nesse Battlefront TV. Aconteceu no Rio de Janeiro. Na verdade, aconteceu um assalto de verdade, tá? Então, não é como é colocado na situação do clipe, que o menino não quis roubar. Nesse caso, você tinha 2 caras praticando um assalto, e esses caras estavam numa Kombi, eles estavam armados, e aí a polícia mata o motorista da Kombi, então o cara já está morto assim na, na direção da Kombi, e o policial, e é interessante que assim, é muito louco quando você vê como que o Rapa fez o clipe e as escolhas que ele fez, que a banda fez, que o diretor fez, no sentido de... O Marcelo Yuca fala até que a galera achou que realmente estava tendo uma manifestação, né? Porque a galera desce o morro no clipe em função da violência contra o menino e ataca a polícia. E no clipe do Rapa, quando eles estavam gravando, uma galera achou que estava rolando uma manifestação mesmo e entrou, começou a querer atacar ator e não entendeu direito o que era. Tanto que ela tem uma cena que é muito doida, que a galera tá num plano de fundo assim, gritando, jogando as coisas, e no primeiro plano você vê a coronha da arma, assim, a arma abaixada, ou seja, a única coisa que está segurando aquela galera a arma que está garantindo a segurança policial. E o que acontece que tem é no finalzinho do Battlefront TV, onde já começa a escalar a violência, né, mostrar coisas reais, suicídios, assassinatos, tem um monte de coisa. Tem aquele suicídio famoso, daquele que eu falei no Face da Morte, que o cara... Um problema desses mixed tape, que aparece muito, é que você tem muita imagem repetida. Então muita coisa que você viu no Face da Morte, você já vai assistir aqui. Né? A única diferença é que aqui é tudo real. Enquanto que no Face da Morte, como eu já tinha contado, você vai ter coisas encenadas. Que tem aquele cara que comete o suicídio na frente da televisão, que ele reuniu a imprensa e atirou, que é uma imagem assustadora. Tem uma de um tiozinho que o cara tá de cueca, ele tira ele tá com uma espingarda de caça, e aí tem a câmera que pega o policial, o desânimo do policial na hora que ele vê o cara cometendo suicídio. E aí nesse caso, o que acontece? Que eu tava falando do clipe do Rapa. Tem essa imagem, então tá o cara morto na Kombi, né? Que é a mesmo esquema, o mesmo plano que tem na Kombi, assim, do clipe do Rapa. Só que essa é a história real, é a imagem real. E aí o policial tira um dos bandidos que sobreviveu, e os caras falando tal, e reclamando com o policial, e o policial vai levando o cara. E o policial não sabia que tinha uma equipe da Globo filmando de lado. E isso passou no Jornal Nacional, tá? E ele pega o cara e ele leva o cara e ele faz igualzinho. Na verdade, o clipe do Rapa vai reencenar essa cena verídica. Isso é dos anos 80. Ele dá uma rasteira no cara, o cara cai no chão e ele dá 2 tiros no cara. E você vê o corpo do cara reagindo do mesmo jeito que acontece no clipe do Rapa, que vai fazer essa representação onde tem essa imagem real. Então, uma coisa interessante para nós brasileiros, no sentido de conhecer e entender melhor, esse clipe do Rapa fez muito sucesso, ele é muito impactante, né? Impactante a minha alma, e imaginar que por mais brutal que seja aquilo ali que você vê no clipe, saber que ele é um retrato direto de algo que aconteceu de verdade.
aí a câmera da Globo filmou, o cara começa a mandar parar de filmar, os caras falam, não tá filmando, sai, e aí naquele dia mesmo passou no Jornal Nacional. E causou um grande impacto. E aí acontece o que aconteceu no clipe do Rapa, a galera desce o morro porque assim, não justifica. Ele mata o cara completamente desarmado, se o cara estava cometendo o roubo ou não, isso é outra história. Assim. Agora, se a gente não tiver as leis, a gente vai entrar na anomia total. O que é anomia total? É onde as leis não vão fazer mais efeito. A gente vai viver no mundo do juiz Dredd, que eu acho que não é o caminho. Tá legal? Então é muito interessante. Não é um dos melhores, justamente pela falta de narrativa. Mas ele é interessante para quem se interessa em coisas chocantes, em imagens, né, ataques de animais. Então ele vai seguir o padrão do traço da morte, do Face da Morte, de uma maneira mais direta, sem narrativa, que fez muito sucesso e que eu recomendo desde que você... Eu não recomendo assistir porque são imagens muito fortes, mas se você não tem problema com esse tipo de conteúdo, dê uma assistida lá, vale a pena conferir e tem esse detalhe interessante de ter o crime real sendo mostrado e você vai entender melhor ainda o clipe do Rapa lá na frente, como que eles fizeram a transcrição dessa cena de uma maneira muito assustadora. Por isso que ela acaba impactando muitas pessoas quando você assiste o clipe do Rapa, porque a violência é muito maior do que você imagina, porque você precisa confiar na polícia, né? E eles não podem fazer isso, eles têm que prender e deixar. Se vai soltar de novo, vai ser outra história. A gente tem que ver com o judiciário, mas a polícia não pode ter esse caráter de juiz Dredd. Beleza? O poema de hoje é... Vamos lá. Entre a aspiração e a inspiração. A vida que existe entre a aspiração, que é o primeiro momento que você nasce, que você chora porque você tem o seu pulmão cheio de ar e aquilo causa uma dor e o bebê vai chorar, e a expiração final, quando a pessoa morre, né? Eu fiz esse poema, eu tava participando de um planejamento na escola, assim, aquelas coisas chatas pra caramba, assim, que você, no meu caso, que eu não aguento mais ouvir a mesma coisa sendo falada milhares de vezes, assim, e a minha coordenadora passou um vídeo do Cortella, né, que ele tem um vídeo aqui no YouTube que ele fala o que é que existe entre a aspiração, o que você faz durante a sua vida. A primeira aspiração é a sua última expiração. E eu olhava assim pro vão da porta, eu via uma árvore se balançando. Tem um outro poema, eu fiz 2 poemas nesse dia. Pelo menos foi bom para isso. Então vamos lá. E eu acho que esses documentários, esses shockumentaries, eles trazem, por mais apelativo que seja, e a gente tem essa fascinação de olhar e lidar com essa questão de ver a morte, de saber da morte, de presenciar a morte, às vezes a gente tem essa curiosidade mórbida, porque você vê empiricamente o quão tênue é essa vida que a gente tem aqui, tá legal? Então vamos lá no poema. Entre aspiração e inspiração. Entre a primeira aspiração, com os nossos pulmões ardendo ao sorvermos o sopro inicial de uma vida a prometer inúmeras possibilidades de sermos o que quisermos, buscando uma felicidade a justificar uma tênue e fugaz existência irreal, e terminarmos com a última e derradeira expiração, em um cerrar de olhos final de que tudo isso foi em vão, mas que mesmo assim valeu a pena ter tentado, ir além do que nunca fomos e nem um dia seremos. É muito louco você imaginar essa vida que teve entre um verso e outro. A primeira estrofe é sobre a aspiração e a segunda e última estrofe é sobre a expiração. É a gente tentar em vão deixar nossa marca aqui, existencial, de quem a gente foi, que mensagem que a gente deixou, o que a gente fez por essa vida. E que no final, talvez não vai fazer a menor diferença.
Porém, é muito louco você imaginar que um documentário... Por que um documentário desse chama a atenção da gente? De uma maneira ruim. A gente vai ver a eternização dessas pessoas. Talvez o seu pior momento, né? Ou um momento de uma agressão, de uma... Você vai superar, ou no caso das pessoas que faleceram, no seu último momento. Que não vão fazer jus. É como algumas vezes eu tento discutir isso aqui no canal. A relação do que é verdade, do que vai ser a verdade, do que eu vou deixar e do que vão entender do que eu deixei. É muito complexo e não vai depender só de mim. E nesse caso, por exemplo, o cara criou um monte de... Tem uma obra da Bennett from TV com Cecília Meirelles, né? Que chama Retrato Natural, que ela é imortalizar momentos da vida cotidiana, que nem ela tem um poema sobre uma lagartixa no azulejo, assim. E ela imortalizou essa lagartixa no poema. E algumas pessoas vão estar imortalizadas no seu momento de desespero, né? Como o caso que eu falei de suicídio, ou no momento de uma violência extrema, como essa história do Rapa, ou muito louco, como Girls Gone Wild, lá, a pessoa cheia de cachaça na cabeça, mostrando os peitos e ficando muito louca na televisão. Como que você quer deixar a sua mensagem final? Qual é a imagem que você gostaria que fosse eternizada de você? Diz aí. Se você conhece esse vídeo, se você já assistiu, se você achou legal ou não, dá um toque, complementa as informações. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.